Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo da nossa mentoria FootPython Trader. Esse é o segundo módulo da nossa mentoria e ele é intitulado Estatística Básica. Essa primeira aula, intitulada Introdução à Estatística, tem por objetivo apresentar os conceitos fundamentais da estatística e como ela pode ser aplicada no contexto das apostas esportivas. Vamos explorar os diferentes tipos de estatísticas, sua importância para análise de dados e como utilizar medidas estatísticas básicas, como a média, para desenvolver melhores estratégias de apostas. Então vamos lá. O que é a estatística? A estatística é a ciência que envolve a coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados. Ela é uma ferramenta poderosa que nos permite extrair informações significativas a partir de grandes conjuntos de dados, identificar padrões e tendências e tomar decisões informadas em dados. A estatística se divide em duas categorias principais: a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva envolve a descrição e resumo dos dados de forma direta e simples, utilizando medidas como média, mediana, moda, desvio padrão e variância. Essas medidas ajudam a entender melhor os dados sem realizar inferências. Já a estatística inferencial vai além da descrição dos dados e tenta fazer inferência ou previsões sobre uma população com base em uma amostra. A estatística inferencial usa ferramentas como intervalo de confiança, testes de hipóteses e regressões. Qual seria então a importância da estatística no contexto das apostas esportivas? No cenário das apostas esportivas, a estatística desempenha um papel essencial. Ela pode ajudar a identificar padrões, avaliar o desempenho histórico de times ou jogadores, calcular probabilidades e ajustar estratégias de aposta com base nos dados passados. Por exemplo, ao utilizar dados históricos de odds, de resultados, é possível calcular a média das odds para um time específico e, com base nisso, ajustar uma estratégia para futuras apostas. Isso permite uma análise mais embasada e menos subjetiva, aumentando assim as chances de sucesso. Vamos explorar agora os tipos de estatísticas que são mais relevantes no contexto das apostas esportivas. A estatística descritiva, ela se refere a técnicas que resumem e organizam os dados de forma clara. Isso inclui a média, que é a soma de todos os valores dividido pelos números de observações. No contexto de apostas, a média de odds pode dar uma ideia geral do valor médio esperado. A mediana, o valor que divide o conjunto de dados ao meio, é útil para entender a distribuição dos dados, especialmente quando há valores extremos, os chamados outliers. A moda é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. Na análise de apostas, pode indicar o tipo de odds que é mais comum em determinados campeonatos e ligas. O desvio padrão mede a dispersão dos dados em relação à média. Um desvio padrão alto nas odds pode indicar uma maior variabilidade no retorno esperado das apostas. A estatística inferencial, ela permite que façamos previsões e inferências sobre o desempenho futuro de times ou estratégias de apostas com bases em dados históricos. Ela utiliza ferramentas como o intervalo de confiança, que é uma estimativa de um intervalo de valores que provavelmente contém a verdadeira média de uma população ou um determinado nível de confiança. Geralmente a gente usa 95%. A gente tem os testes de hipóteses, que é um procedimento para testar se uma afirmação sobre um conjunto de dados é verdadeira ou falsa.
a gente tem as regressões, que são ferramentas que ajudam a modelar a relação entre as variáveis, como a relação entre odds e os resultados de uma partida. Essas técnicas, elas podem ser utilizadas para testar se uma estratégia é realmente eficaz ou se é meramente uma coincidência estatística. As ferramentas estatísticas, elas permitem que os apostadores esportivos realizem análises mais profundas, baseadas em dados objetivos, ao invés de depender de palpites ou instintos. Existem algumas maneiras de aplicar estatísticas em estratégias de apostas. A primeira e mais simples é o cálculo da probabilidade implícita. As odds representam a probabilidade implícita de um resultado. Com base nas odds oferecidas pelas casas de apostas, você pode calcular a probabilidade implícita de vitória ou derrota de um time. A fórmula para isso é: probabilidade implícita é o inverso da odd, ou seja, 1 dividido pelo valor da odd. A gente também pode utilizar as estatísticas descritivas, como média, desvio padrão, para avaliar o desempenho histórico dos times nas ligas. Isso pode ser feito calculando a média das odds, das variáveis que você criar, sempre tomando como base os resultados passados. E você também pode, através do desvio padrão das odds e resultados, medir o risco associado a diferentes tipos de apostas e ajustar sua estratégia com base na variabilidade dos retornos. E para finalizar a nossa aula, vamos para um exemplo prático, que vai ser o cálculo da média de odds de uma partida de futebol. Então, eu vou abrir aqui o meu Jupyter Notebook, vou abrir aqui o nosso notebook para a aula de hoje. Tanto esse slide quanto esse notebook vai estar disponível no material do módulo. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar o Pandas como PD. Vou criar um data frame com dados de odds de um time ao longo de várias partidas. Então aqui eu estou criando um dicionário. Chave partida com esses valores, jogo 1, 2, 3, 4 e 5. Chave odd com esses valores, 1.8, 2.2, 1.9, 2.5 e 2. E aí eu vou criar um data frame a partir desse dicionário. E vou apresentar esse data frame para a gente. Então tá aqui, temos a partida e temos a odd. Lembrando que o Python começa com o índice 0. Então temos aqui os nossos 5 jogos. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada média de odds. Vou pegar apenas a coluna odd do meu data frame df e vou aplicar a função min. A função min, ela calcula para mim a média das odds. E aqui eu vou imprimir uma mensagem dizendo a média das odds é, e aí ele vai alocar esse valor aqui dentro. Então vamos executar essa célula e está aqui. A média das odds é 2.08. Então ele pegou, somou essas 5 odds e dividiu por 5. Então, é um exemplo bem simples, onde a gente calcula a média das odds ao longo de várias partidas, o que pode ser utilizado para entender melhor a média de uma determinada variável de um determinado time. Por exemplo, a média das odds. Se a média das odds for alta, isso indica que o time tende a ser subestimado pelas casas de apostas. Se a média é muito baixa, isso indica que o mercado tem uma confiança muito grande naquele time. Enfim, o objetivo dessa aula foi introduzir conceitos fundamentais de estatística e discutir como ela pode ser utilizada no contexto das apostas esportivas. A gente viu a diferença entre estatística descritiva e inferencial e discutimos como ferramentas como a média, desvio padrão, teste de hipóteses podem ser aplicadas para melhorar as nossas estratégias. Na próxima aula, exploraremos mais a fundo as medidas estatísticas descritivas e como aplicá-las à análise de dados para as apostas.